Seja bem-vindo à nossa aula sobre cosmovisão. Nós temos explorado já sobre o assunto. Na nossa primeira aula nós aprendemos alguns conceitos que abarcam a ideia de cosmovisão. E aqui na nossa segunda aula nós vamos dividir, na verdade, os pilares da cosmovisão reformada. Hoje nós vamos tratar sobre a criação e sobre a queda. E a semana que vem nós vamos tratar sobre a redenção e também sobre a glorificação. Eu gostaria que você me acompanhasse nos slides a partir de agora. A pergunta a ser feita é: por que cosmovisão reformada? Por que não simplesmente falar cosmovisão cristã? Respondo: fazemos esse tipo de distinção para nem entrarmos numa questão mais abrangente. Quando falamos de cosmovisão cristã, estamos querendo abraçar todas as tradições cristãs. E nós sabemos que existem muitas delas. Quando nós tratamos somente como tradição reformada, nós estamos querendo falar sobre um grupo posterior à Reforma Protestante de 1517. Tá ok? Então, eu escrevi algumas coisas aqui para nos nortear. Primeiro, que a tradição reformada, ou seja, posterior a Calvino, sempre se preocupou em atuar em envolvimentos com todas as atividades em todas as esferas. O que é isso, Caio? O que você está querendo dizer com isso? Os reformadores posteriores à tradição calvinista, posso colocar assim, posterior à Academia de Genebra, quis envolver-se com todos os aspectos que norteavam a sociedade. Então, com o magistério, com a questão da educação, com a questão da arte, então, questão da ciência. Então, eles tinham esse tipo de atuação, se envolvendo com todas as áreas. Já a herança luterana, ela vai se preocupar mais com a esfera eclesiástica, a esfera da igreja. E por último, coloquei aqui a reforma radical, ou seja, os anabatistas, eles se isolam da cultura, Eles têm uma questão de não estar imergidos na cultura, serem contra a cultura. Dessa forma, eles não conseguem agir como sal na sociedade. Eu coloquei esses três tipos de comportamentos porque são muito interessantes, pois nós vemos isso ainda nos dias de hoje. Algumas igrejas, e principalmente as reformadas, elas têm um olhar de encarar a sociedade como campo missionário. Outras tradições, ainda que evangélicas, se preocupam mais em servir a Deus e pensam dessa maneira que servir a Deus é somente quando ela age em algum ministério da igreja. Então, por exemplo, a pessoa ela toca no ministério de louvor, ela canta no ministério de louvor. Ela acredita que o seu servir a Deus é somente ali dentro da esfera igreja, tá? A reforma radical ainda existe nos dias de hoje. São as pessoas que elas se isolam, só que elas ficam parecendo, como diz o Luiz Saião, verdadeiros ETs, Elas se colocam de maneira estranhas a toda a sociedade ocidental. Coloquei uma recomendação de livro aqui ao final. O nome do livro é Calvinismo, do autor Abraham Kuyper, da editora Cultura Cristã. Gostaria muito que você fizesse a leitura desse livro, ele vai ser muito importante para abranger a sua visão sobre cosmovisão e a influência do calvinismo no Ocidente, tá bom? Vamos para o próximo slide. Cosmovisão expressa por uma história. O que é isso? Coloquei 4 pilares aqui: criação, queda, redenção e glorificação. Ou seja, os 4 maiores acontecimentos da história: a criação que ocorreu, a queda que ocorreu, a redenção que ocorreu já e ainda não, e a glorificação que está por vir. Então nós temos 4 tópicos aqui para serem trabalhados. Hoje nós vamos trabalhar somente criação e queda. Na semana que vem nós vamos trabalhar redenção e glorificação. Outra recomendação de leitura aqui é o livro A Criação Restaurada, do Albert Wolters, e o livro chamado Amando Deus no Mundo, do Heber Campos Jr., tá bom? Fica aqui a minha recomendação de leitura. Bom, vamos lá. Como falei que vamos trabalhar sobre criação, nós temos que entender que a criação é o ponto de partida bíblico, tá? Nele nós entendemos que Deus é o criador de todas as coisas, ele não está distante deste mundo e o homem é a imagem dele.
Então, esses 3 tópicos eles vão nos dar uma percepção um pouco mais abrangente sobre a criação. Deus é criador de todas as coisas. Olha o que está escrito na Confissão de Fé de Westminster. Ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, o Deus Trino, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, ou seja, propósito, tá? Criar ou fazer do nada no espaço de 6 dias e tudo muito bom. O mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. Olha que interessante que a Confissão de Fé de Westminster está dizendo aqui. Está apontando primeiramente para um Deus criador, certo? Que tinha o propósito da criação é a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar do nada, el nihilo, ou seja, do nada, no espaço de 6 dias, tudo muito bom. Quando Deus criou todas as coisas, ele viu que era bom, tá? Coisas visíveis ou invisíveis. Deus não é distante deste mundo. Olha que interessante que a Confissão de Fé de Westminster diz. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da sua glória e da sua sabedoria, poder e justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. O que isso quer dizer? Que Deus ele não criou todas as coisas e foi embora, como o teísmo aberto ensina. Não, Deus dirige e governa sobre todas as coisas. Tá ok? Esse princípio é muito necessário ser ressaltado aqui, nós chamamos até de doutrina da providência. É a ideia de que Deus é soberano, mas ele não criou as coisas e de repente foi dar uma volta no universo. Algumas pessoas pensam dessa maneira, você acredita? Elas pensam que Deus criou todas as coisas e deixou, foi dar um rolê no universo, foi ver as galáxias, foi ver o que havia feito numa esfera um pouco mais distante e nos deixou aqui à deriva. Não, não, não. Deus está sentado no trono, como diz Hebreus. Geralmente as pessoas até usam, Deus se levante do trono, como se Deus estivesse sentado no trono descansando. Não, mas o aspecto trono aqui significa governo, significa majestade, soberania. Deus está sentado no trono, governando com cedro de justiça, tá? Então, temos que ter essa compreensão para não largarmos de mão o conceito da criação de maneira até equivocada. O homem é a imagem de Deus. Depois de haver feito todas as criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea. Opa! Com almas racionais e imortais, e doutou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem. Então, o que é ser imagem de Deus? É ser dotado de inteligência, retidão e perfeita santidade. Isso é ser feito à imagem de Deus. Tendo a lei de Deus escrita em nossos corações, que é o que Calvino chama de semente da religião, né? E o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la. Foi assim que o homem foi criado, tá? Assim que Adão e Eva foram criados. Eles tinham a possibilidade de transgredir a vontade de Deus, a lei de Deus, sendo deixados a liberdade de sua própria vontade. Então eles possuíam um livre-arbítrio, né? Que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedecerem a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Uma compreensão da criação de Deus é muito necessária, pois foi com esse propósito que Deus nos criou. Tá ok? Então, a compreensão de que Deus criou todas as coisas, a compreensão correta de que Ele continua governando todas as coisas e a percepção correta de que somos imagem de Deus, embora mais para frente, no nosso próximo slide, nós vamos aprender sobre isso, transgredidos, deformados pelo pecado, ainda
mantivemos em nossos corações a semente da religião, né? A lei de Deus escrita em nossos corações. Então, todo homem ele tem uma compreensão, uma percepção moral. Vamos para o próximo slide. A corrupção do pecado. Então, temos mais 3 conceitos aqui. O homem decaiu da sua condição original, o pecado afetou todas as áreas de nossas vidas, e o pecado não é apenas o que fazemos, mas o que nos leva a fazer o que fazemos. Então, o homem decaiu da condição original. Vamos para a Confissão de Fé de Westminster de novo. O que diz? Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e pela tentação de Satanás, pecaram. Comeram do fruto proibido. Comeram do fruto que nos daria a ciência do bem e do mal, tá? Por este pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. E assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Então, o pecado ele destrói, deforma, ele tira aquilo que Deus havia colocado em nós, ou seja, a retidão que tínhamos por sermos imagem de Deus. Tá? Então, o pecado ele vem destruindo de maneira radical, ou seja, na raiz, na nossa cerne. Então, tá dando para entender? Vamos continuar, então, o próximo slide. O pecado afetou todas as áreas de nossas vidas. Então, olha o que a Confissão de Westminster continua dizendo. O delito dos seus pecados foi imputado aos seus filhos, ou seja, nós como descendentes do primeiro casal, tivemos esses pecados imputados a nós. Continuando, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida. Ou seja, nós herdamos essa natureza corrompida, tá? Pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal. Então, o pecado ele vem e destrói o propósito original de Deus para nós, corrompendo todas as áreas das nossas vidas. O pecado não é apenas o que fazemos, mas o que nos leva a fazer o que fazemos. Olha que a Confissão de Westminster continua dizendo: esta corrupção da natureza persiste durante esta vida, naqueles que são regenerados. E, embora seja perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Olha o que o texto está querendo dizer aqui da Confissão de Westminster. Que embora o pecado ele seja mortificado e perdoado em Cristo, todavia continua agindo através de nossos impulsos. Então a nossa natureza, ela está como pessoas que são regeneradas, ou seja, que receberam Cristo como o Senhor Salvador, estão no processo de aperfeiçoação à imagem de Cristo. Ou seja, aquele plano que Deus tinha para nós, de sermos santos e irrepreensíveis, está sendo restaurado em Cristo Jesus. Porém, ainda atua em nós a nossa natureza pecaminosa através dos nossos impulsos. Tá ok? Então, o pecado não é apenas aquele pecado que nós fazemos, mentir, né, omitir e assim vai, mas aquilo que nos leva a fazer isso, ou seja, a nossa natureza pecaminosa. Observe essas 2 imagens. Essas ilustrações foram extraídas do livro Você é Aquilo que Ama, do autor James Smith. E basicamente são bem semelhantes. O que diferencia uma imagem da outra são as setinhas que eu coloquei aí. Observe que do lado esquerdo nós temos um coração e uma seta azul que aponta para aquilo que simboliza o Senhor e o seu reino. Tá ok? Do outro lado nós temos um coração também, só que as setas apontam para várias direções. O que isso quer dizer? Olha lá em cima, eu coloquei uma frase do livro do Albert Holters que diz: a estrutura é ancorada na lei da criação. O que é estrutura? Você lembra que na nossa primeira aula nós falamos o que era o coração? O coração é a sede intelectual, volitiva, emocional, religiosa do homem, de acordo com a antropologia bíblica. Certo? Você se recorda disso? Então, os nossos corações,
são as estruturas que Deus projetou. E eles foram projetados desde a criação. Só que o pecado vem e faz o quê? O pecado vem e distorce a direção. Continua lá em cima a frase. A direção designa a ordem do pecado e da redenção. Ou seja, um coração que é regenerado, ele tem o seu propósito reajustado. A nossa adoração passa a ser, então, colocada em direção ao Senhor. Agora, o coração de uma pessoa degenerada, uma pessoa que não recebeu ainda a regeneração vinda do Espírito, ela mantém o coração com as direções distorcidas de adoração. Deu para entender? Chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que esta aula tenha te provocado, porque esta é a função destas aulas. Trazer uma certa provocação, te estimular e não trazer fórmulas prontas, tá ok? Então nós tratamos sobre 2 pilares, os primeiros pilares, né? E na próxima aula, semana que vem, nós vamos falar sobre a redenção e a glorificação. Eu acredito que esses 2 pilares, sem os próximos, eles se tornam incompletos. Portanto, é necessário que você assista a próxima aula também para até entender tudo isso que está abarcando a nossa aula, tá? Deixa algumas frases que eu selecionei para te trazer essa certa provocação, tá? Você pensando em tudo que nós tratamos hoje, eu gostaria que você entendesse dentro da perspectiva que nós analisamos estas frases. Olha a frase do Agostinho em Confissões. Criaste-nos para ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Outra frase do Agostinho, que eu até mencionei na última aula. Pouco te ama aquele que ao mesmo tempo ama outra criatura sem amá-la por tua causa. Olha esta outra frase do Hermann Doiver, do livro No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. O ego é o assento central da Imago Dei. Imago Dei, para quem não sabe, é a imagem de Deus, tá? E o ego aqui está trazendo o conceito de coração. Então, o coração é o assento central da imagem de Deus. Quando Deus molda os nossos corações, nós nos assemelhamos à sua imagem. Eu pensei por ti, não era nem para ter falado isso, era para você ser provocado. Vamos continuar a frase. Deus não fala a teólogos, filósofos e cientistas, mas a pecadores perdidos em si mesmos, feitos seus filhos pela operação do Espírito Santo em seus corações. A outra frase é: tecnicamente, não existe um pequeno pecado, porque não existe um pequeno Deus contra quem pecas. Essa frase é do Joel Bick, do livro Lutando contra Satanás. E a última frase é: Deus não apenas está em todo lugar, Ele está em todo lugar trabalhando. E esse livro é maravilhoso. Se chama As Coisas da Terra, do Joel Riney. Eu gostaria que você pegasse todas essas frases que foram mencionadas aqui e refletisse para a próxima semana. Bom, chegamos ao fim da nossa aula. Eu acredito que foi uma aula repleta de conceitos, talvez um pouco densa, mas eu acredito que seja muito importante para a nossa compreensão. Na nossa segunda aula, que acontecerá na semana que vem, nós vamos aprender algumas aplicações, tá ok? Antes eu gostaria de fazer as recomendações que eu fiz, apontando os livros. Esse livro aqui é o Você é Aquilo que Ama, tá? Esse livro aqui é o livro Criação Restaurada, do Albert Wolters. Um livro que nós utilizamos também bastante foi o livro da Confissão de Fé de Westminster, né? A Confissão de Fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. E por último, deixa eu pegar aqui que é pesado, peraí. Pronto. Amando Deus no Mundo por uma Cosmovisão Reformada, Dr. Heber Campos Jr. Esses livros aqui eles foram muito utilizados, são livros que eu já fiz a leitura e eu acredito que são livros essenciais para a nossa compreensão um pouco mais ampla aí do conceito de cosmovisão. Bom, Deus abençoe e até a próxima semana.